que é a verdade da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Podei-vos assentar. Meus irmãos, nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vemos manifestada a missão de Satanás sobre essa terra. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós precisamos ter esse entendimento da parte de Deus, porque fé também é pensar. Fala aí para quem está do seu lado: fé é pensar. Fé é pensar. É pensar naquilo que nós estamos vivendo, é pensar naquilo que nós estamos tendo à nossa volta. Ou seja, está acontecendo algumas situações, eu preciso raciocinar, eu preciso usar o meu intelecto para entender muitas vezes o porquê certas coisas estão acontecendo. E essa verdade, que é uma premissa da missão do diabo aqui nessa terra, precisa estar viva dentro do nosso coração. Ou seja, quem quer te destruir? Pode falar aí, irmão. Quem quer te destruir? Quem quer te matar? Quem quer acabar com tudo na tua vida? É o diabo. Em Efésios 6 fala que a nossa guerra não é carnal, ela é espiritual. Quem quer ver o seu fim é Satanás, não são as pessoas. As pessoas podem até ser usadas como canais, como máquina para te tragar, mas essa é a função do diabo. Por isso que com o diabo a gente não brinca, nem com ele, nem aquilo que abre porta para ele na nossa vida. Porque ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer arruinar com tudo aquilo que Deus tem para te dar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nós entendemos aqui que o contraponto de Jesus foi: eu vim para dar vida. Ao contrário dele, eu vim para dar vida, e não somente vida, mas vida em abundância. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? É isso que nós temos em Cristo. Só que muitas vezes nós não nos apoderamos dessa verdade e nós ficamos à mercê, como reféns da obra do diabo nas nossas vidas. E nessa noite eu queria pensar com você sobre algumas ações que o diabo faz para exatamente executar o seu plano, que é roubar, matar e destruir. Só que ele não vai chegar na porta da tua casa batendo lá com uma foice e falar: hoje é teu dia. Ele não vai destruir o teu casamento, seus sonhos, a sua família, os seus projetos, com o vento que ele vai soprar da boca dele, e do dia para a noite tudo acabou. Ele não vai roubar aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que muitas vezes você construiu ao longo dos anos na presença de Deus, do dia para a noite. A primeira coisa que o diabo faz para que ele possa executar a sua missão, que é de matar, roubar e destruir, sabe o que é, irmãos? Nos paralisar. Porque a hora que você está paralisado, você está na posição exata para que ele comece a exercer a sua missão sobre a sua vida. O diabo é inteligente, irmãos, e a gente não pode menosprezar ou subestimar a astúcia que ele tem. Nós precisamos entender estes mecanismos para que a gente possa ter vitória. E muitas vezes a gente não entende, e a gente abre precedente, abre brecha para o diabo vir e arruinar com toda a nossa vida. Ele vai querer te paralisar, porque ele sabe que você não vai largar Jesus. A maioria dos crentes não largam Jesus por nada. Pode enfraquecer, pode chorar, pode passar momentos difíceis, ou pode paralisar, mas deixar Jesus não deixa, porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que desiste, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Quem coloca a mão no arado de forma alguma pode olhar para trás. O diabo sabe disso, por isso que ele investe para paralisar você. E quando você fica paralisado, irmãos, é algo muito sutil.
Eu não sei se você já teve aquela experiência de dormir em cima do braço e parar a circulação do braço e seu braço acorda bobo. Já teve isso? Porque paralisou a circulação ali, você ficou com o braço bobo, ou a perna. Uma vez eu dormi em cima da perna aqui, irmão, e ela dormiu mesmo. E a hora que eu levantei, ela estava boba, eu caí. Porque eu não estava sentindo ela. Porque cortou a circulação e você não tem o sentido. É lógico que isso não é uma paralisia total, mas você perde as suas reações. A paralisia espiritual é exatamente isso. Você continua vivo, respirando, você continua servindo ao Senhor, você continua se alimentando, você continua exercendo aquilo que Deus colocou na sua vida, mas você está parado. Ou seja, aquilo que era para você estar fazendo, para você estar executando, você não faz mais. E por quê? O que nos faz paralisar? Tem algumas coisas que são válvulas, gatilhos que nos faz paralisar. A primeira delas, as más notícias. Coisas ruins que acontecem por aí, que chegam nos seus ouvidos, muitas vezes te bloqueiam. Tanto no âmbito natural, quanto no âmbito espiritual. Esses dias atrás aí, falaram que ia ter eminência de temporal aqui em São Paulo, quem lembra? Aí todo mundo ficou preocupado, meu Deus, é vendaval. E ainda era na mesma época do furacão lá nos Estados Unidos. As pessoas achavam que o furacão ia chegar aqui com tudo. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? E as más notícias bloqueou. Teve gente que nem veio para a igreja, que estava com medo do vendaval. Teve gente que não saiu de casa e não aconteceu nada, só choveu. Porque nós oramos também em nome de Jesus. Quem comanda o vento é Deus. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia fala lá no Salmo 112 que o justo, ele não teme as más notícias. Mas quando o nosso coração não está firmado em Deus, a gente se abala com as más notícias. As notícias ruins, muitas vezes ela encontra lugar dentro do nosso coração e nos paralisa. Nos paralisa. Uma vez eu estava aqui na igreja, antes de entrar num culto, um irmão veio e me contou uma situação terrível que tinha acontecido com ele, que ele iria precisar resolver, e eu como pastor também teria que entrar junto com ele para resolver, que o problema era muito grande. Irmão, aquilo ali me paralisou. Porque eu falei, meu Deus do céu, como ele conseguiu chegar nesse ponto? Agora a gente vai ter que ajudar ele. A gente precisa do milagre de Deus. E sabe quando você fica parado, só pensando naquilo ali, ó? Aí eu falei, peraí, eu tenho que entrar para o culto. Mas a mente é vaga. Acabou o culto, aquilo veio. Cheguei na minha casa, aquilo veio. Fui dormir, aquilo veio. Orei de madrugada e aquela mesma situação continuou. No dia seguinte, a gente tinha que ir lá encontrar o irmão, tinha que ajudar ele. E ali, da onde vai vir a saída? Era uma situação complicada, porque pastor, para ir comer churrasco na casa dos outros, ninguém está me chamando. Está chamando você? Porque mais ninguém chamou. Agora, para resolver BO, é o primeiro que lembra. Glória a Deus por isso, né? Irmão, aquela situação me paralisou. Aí, no dia seguinte eu falei, peraí, eu não posso ficar pensando com os armamentos naturais como que a gente vai resolver essa situação. Aí eu chamei aquele irmão, falei assim, o negócio é o seguinte, a gente vai clamar a Deus agora, porque a gente está indo pelas vias naturais para encontrar resolução. A gente não anda por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. A situação está caótica, mas Deus vai intervir nisso. A gente orou e a partir daquele momento o sobrenatural de Deus começou a acontecer. Porque Deus permitiu aquela situação na vida daquele irmão e daquela família para eles verem a mão de Deus se movimentando sobre eles. Mas a má notícia foi tão grande que queria me paralisar e paralisar eles. A má notícia, o diagnóstico que você não está esperando, quer te paralisar.
Chega aquela informação: você está com a doença X, pá. Você esquece que Deus cura, você esquece que Deus tem poder para te libertar daquele mal, você esquece dos propósitos, dos planos de Deus. As más notícias, elas chegam dentro do nosso coração e ela nos bloqueia. E se a gente não tem um posicionamento contra elas, ela vai dominando, ela vai tomando lugar dentro do nosso coração. E aí, meu irmão, você não consegue mais orar, porque é tanto problema, é uma carga tão grande, que você não consegue orar, você não consegue adorar, você começa a murmurar, você não consegue mais ver o tamanho do seu Deus, você consegue só ver o tamanho do problema, e aí você entra na zona da incredulidade, e aí acabou. Porque quando você entra na zona da incredulidade, meu irmão, é o lugar certo aonde o diabo te quer. Sabe por quê? É o lugar da paralisia espiritual. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ver um milagre acontecendo na sua vida. Sem fé nada vai acontecer. Você fica paralisado. Você não deixou a igreja, você não deixou de vir nos cultos, mas você ficou paralisado. A segunda coisa que nos paralisa é a crítica dos homens, a crítica dos seus inimigos e às vezes até dos seus amigos, a crítica dos seus familiares e até de irmãos da igreja. É bom ou não é ser criticado, irmão? Quem gosta de ser criticado? Ninguém. Ainda mais quando você está fazendo aquilo que é certo e justo diante da presença de Deus. E às vezes, você deixa aquela crítica tomar lugar no seu coração, e você vai parando de fazer aquilo. Você servia ao Senhor, um dia alguém te criticou: oi irmão, você fez errado. Oi irmão, que trabalho sujo. Quem fez isso daqui? Você deixou aquilo tomar lugar no teu coração. E a partir dali, você nunca mais fez da forma que você fazia, ou deixa de fazer por completo. O diabo sabe, irmãos, que a crítica bloqueia muita gente. Por isso que ele fala que os nossos olhos precisam estar firmes em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Porque se você olhar para Cristo, você não vai dar vazão para as críticas ou para os críticos. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus que nós temos uma multidão de testemunhas que nos cercam. Essas testemunhas torcem por nós ou estão nos vaiando. Nós temos uma força diabólica que é contrária sobre as nossas vidas. E muitas vezes o diabo maquina situações para vir com tudo contra a tua vida. E porque você recebeu uma crítica, você parou no meio do caminho. As críticas bloqueiam. Terceiro, pessoas mal intencionadas, pessoas malignas, que tramam contra a tua vida. Às vezes você está caminhando na presença de Deus, entra alguém no meio do caminho, e essa pessoa deixa você desnorteado. Você fala: da onde que veio? Você perde o foco, aquilo que você estava fazendo você não faz mais. Aquela pessoa te inibe. A pessoa chega perto de você, você não consegue ser você mesmo. Uns ficam nervosos, trêmulos. Outros ficam tímidos, não conseguem executar aquilo que fazia. Isso eu estou dizendo tanto no âmbito espiritual quanto aí fora também. Porque o diabo ele vai atacando no lado que ele consegue entrar, meu irmão. Ele ataca aqui na igreja, ele ataca na tua casa, ele ataca no seu trabalho, ele te ataca onde você estuda, onde você for, ele vai tramar contra a tua vida. E muitas vezes tem algumas pessoas que roubam a nossa paz, tiram a nossa paz. E às vezes, irmão, é até irmão nosso. Olha aí para quem está do teu lado, falando: não é você não, hein? O nosso bispo pregou sábado na nossa ceia distrital. Ele falou: tem pessoas que parece que é enviada do diabo para atrapalhar a gente. E é verdade, irmão. A gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que tentam roubar aquilo que nós estamos recebendo como bom depósito de Deus. Você já viu gente que fica do lado de outra pessoa e é influenciado totalmente para o mal?
Você já viu pessoas que entram na vida de certas pessoas, de certas gentes, que azucrina com tudo? Eu já vi gente morrer literalmente porque foi na conversa de outro. Gente crente, gente boa, mas foi seduzida por essa voz satânica e morreu literalmente. Essas pessoas nos bloqueiam. Pessoas malignas, com más intenções. Quarto, que o horário está correndo. Situações podem te bloquear também. O irmão não olhou para a tua cara, você ficou bloqueado com aquele irmão. Aí você começa a construir uma série de coisas dentro da tua mente. Aquele irmão é metido, aquele irmão é esnobe, aquele irmão não gosta de mim, aquele irmão está tramando contra a minha vida. Aí no dia seguinte você vê o irmão, você nem quer olhar para a cara dele. Para que eu vou olhar para ele? Ele já tem esse asco da minha vida. São situações que nos paralisam, irmãos. Aí existe uma obra para você fazer dentro da igreja. Você fala assim: opa, mas aquele irmão vai estar? Eu não vou. Não, eu trabalho com todo mundo, menos com aquele ali, Bloqueio, irmãos, de situações que já se passaram, coisas antigas. E você fica bloqueado. Você fica exatamente na zona que o diabo quer. Ele quer te bloquear. Como que você vai deixar de fazer a vontade de Deus por causa de uma situação, de um irmão, de algo que aconteceu? A gente tem os meios para resolver as situações, irmãos. Não há nada que aconteça que não seja resolvido pelo poder da palavra de Deus, porque nós sabemos que nós temos uma missão muito mais superior de fazermos a vontade de Deus, e o diabo sabe disso, porque o diabo sabe que a nossa força, quando nós estamos andando em unidade, em uníssono, ela explode a boca do inferno. E ele sabe também que é um câncer no meio da igreja a desunião, é um problema gigante quando a gente não consegue comungar, ter comunhão uns com os outros. A gente tem que ter essa percepção. Isso bloqueia bênçãos, isso bloqueia vitória, isso faz a igreja muitas vezes mancar na sua marcha sobre essa terra. É dessa forma que o diabo quer ver, paralisando você, meu irmão. As situações não podem te bloquear. Aconteceu um problema? Vamos resolver. A gente sabe que existe o meio do perdão, existe o meio de perdoar, de dar perdão, existe o meio de se humilhar, reconhecer sua fraqueza e de recomeçar. Sempre existe a segunda chance na presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Nada pode te bloquear, te paralisar. Quinto, investidas do diabo. Lá em Efésios 6 fala que nós estamos lutando uma guerra espiritual e nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E uma das armaduras, ela aplaca os dardos inflamados do inimigo, as flechas inflamadas do inimigo. Sabe o que é isso? É situações criadas no inferno que vêm para se alojar dentro do seu coração. E aí o diabo usa boca de pessoas, situações, a internet, um vídeo, um sonho, um pensamento. Ele usa. Tá tudo bem, irmão. Aí chega uma informação para você, pá, te destrói. Ou chega uma informação para você que vai bem no seu ponto fraco. É investida do diabo. Porque ele sabe que vai te entristecer. Ele sabe que você vai cair numa depressão. Ele sabe que aquilo vai arruinar o seu dia. Ele sabe que aquilo vai te desequilibrar. Porque tem gente que tem uns calcanhar de aquilo, que tocou naquilo ali, desequilibra. O diabo sabe, o diabo te estuda, meu irmão. E ele sabe onde é o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Ele sabe aquilo que é o almejar dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele sabe o porquê você está trabalhando hoje, porque você tem um objetivo lá na frente. Então o que ele faz? Ele lança dardos inflamados justamente para destruir aquilo que está projetado no futuro. Ele vai contra aquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida. Ele tenta o quê? Destruir os seus projetos, matar os teus sonhos, roubar a tua esperança, roubar a tua fé. É a execução da missão de Satanás sobre as nossas vidas.
Tem coisa que não é natural, irmão. Às vezes até aquele comentário bobo, que às vezes um faz pro outro, fala assim: ó irmã, você tá gorda, hein? Aquilo destrói gente, porque quem tem problema com isso daí fica mal. Para alguns pode parecer que é bobeira, né? Eu ia fazer um comentário aqui, mas a hora não permite, vai delongar, deixa para próxima. Mas é isso, irmão. Outro dia uma irmã veio destruída, chorando para mim, porque ela falou: pastor, eu estava no banheiro e a irmã soltou uma palavra contra a minha vida, falando que eu estava gorda, acabada. Ela não sabe a luta que eu estou passando. Acabou com a irmã. Isso são dados inflamados que o inimigo joga contra a tua vida, meu irmão, para ir bem no seu ponto fraco. Aí nisso você perde a estabilidade, e aí você começa a abrir precedentes para o diabo. E o pior, muitas vezes você é bloqueado. Quantas pessoas não estão bloqueadas no seu talento, no dom que Deus te deu, no ministério que Deus te deu? Quantas pessoas? Porque estão presas a coisas que falaram ao seu respeito, investidas satânicas. É isso que o diabo quer, irmãos, te bloquear. Mas nós temos que entender o modus operandi de Satanás. Ele sempre vai se opor sobre a tua vida, ele sempre vai querer se levantar, mas uma vez que ele se levanta, você tem que ter um posicionamento de resistir a todo esse levante, a toda essa investida, essas flechas inflamadas, resistir às vozes que estão uivando contra a tua vida, resistir às mentiras, os sofismas lançados. Se você resiste, a palavra do Senhor fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste, ele vai cair por terra. Se você resiste a essa situação, ela vai ter uma dissolução e você vai ter vitória no nome de Jesus. Agora, se você ficar paralisado, se você assimilar isso para a tua vida, aí é o lugar que ele te quer, ficar paralisado. Não faço mais nada, eu não vou mais executar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Como pode Deus deixar isso acontecer? Não, meu irmão, Deus está esperando o seu posicionamento. Como pode você querer parar por uma coisa fútil, por uma coisa simples, muitas vezes pífia, que aconteceu no seu caminhar? O chamado de Deus para as nossas vidas é muito mais superior do que as nossas adversidades aqui sobre essa terra. Aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida é muito mais elevado que as nossas provações, é muito mais elevado que as investidas do diabo. Por isso que nós temos que ter essa percepção, irmãos, essa percepção espiritual. Eu preciso fluir, eu preciso deslanchar. A minha vida está parada, nada acontece. Eu olho para um lado, está parado, eu olho para o outro, está parado. Sabe por quê? Talvez lá atrás você deu brecha para uma coisa parar e foi paralisando tudo. Tem gente que parece um morto-vivo, está respirando, mas está tudo parado. Não tem nada de bom para contar, porque nada de bom está acontecendo na sua vida. Mas Deus tem libertação para você aqui nessa noite. Amém, meu irmão? Deus tem libertação para aqueles que estão cativos dessa paralisia. E muitas vezes você foi pego de surpresa. Você não quis, você nem arquitetou isso. Mas muitas vezes você caiu direitinho na emboscada que o diabo tinha. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite. Ele veio para te dar vida, ele veio para te dar uma nova chance, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Não é só vida, mas é uma vida extraordinária sobre essa terra. Ele se manifestou para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão paralisados, aqueles que estão oprimidos. Nada acontece, há poder de Deus aqui nesse lugar para trazer nova vida, para trazer um recomeço,
recomeço para desbloquear a tua vida, para que você viva tudo aquilo que o Senhor já tem determinado sobre você. Você é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Você é mais do que vencedor sobre essa paralisia espiritual que se alojou na sua frente. Você vai vencer em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra. Deus está emitindo a sua palavra aqui nessa noite a alguns corações, para que você fique verdadeiramente liberto, são, curado, para a glória do nome do Senhor. Eu queria orar com você nessa hora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Todos orando. Talvez você chegou aqui, meu irmão, e sua vida está parada. Você não consegue mais dar um passo sem chorar. Não há uma noite que você não passe sem molhar o seu travesseiro. Tantas coisas militaram contra a tua vida e fez você parar, abrir mão de projetos, desistir de situações. Você está parado porque você só pensa naquilo. Você só pensa naquilo que te fez paralisar. O mundo está girando, Deus está falando com você, mas você não consegue. As suas forças já foram todas suprimidas por essa situação. Deus está aqui nessa noite, e Ele tem um milagre para fazer na tua vida. Eu queria orar com você nessa noite, que precisa ser destravado. Talvez você fale: pastor, eu preciso que a minha vida ande. Eu não aguento mais ficar preso por essa situação. Vem aqui diante do altar do Senhor. Eu quero orar por você. Pode vir, enquanto nós vamos cantar essa canção. Saia do seu lugar. Seja a área que for na sua vida, Deus vai te destravar. Deus vai permitir um novo recomeço para você. Pode vir, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Pode vir, meu irmão. Deus preparou esse dia para você. Eu não sou mais para a sua vida ser mudada, alterada. Oh, aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Podem orar, a igreja em oração, em nome de Jesus. Cadeias vão ser quebradas aqui nessa noite. Algemas vão ser despedaçadas pelo poder do nome de Jesus. Sou filho de Deus. Com uma melodia, com uma melodia, Ele me chamou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos. O teu sangue me salvou. Eu não sou, a igreja de pé. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora em nome de Jesus, posso cantar. Senhor, os teus filhos estão diante do teu altar nessa noite, ó Deus, e pela autoridade da tua palavra, nós repreendemos tudo aquilo que os fez parar, que os fez ficar numa situação de bloqueio na sua jornada. Em nome de Jesus, que os teus filhos recebam nessa noite da tua unção, para que eles possam ser desbloqueados, destravados no poder do nome de Jesus. Que as amarras sejam cortadas, que as algemas que prendiam sejam desfeitas na autoridade do nome de Jesus. Nós proclamamos libertação, nós proclamamos nova vida, nós proclamamos um novo começo na presença de Deus, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. O medo não tem mais poder, a depressão não tem mais poder, a insônia não tem mais poder. Em nome de Jesus, sobre a tua vida paira a graça e a bênção de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Eu sou filho de Deus. E abriu o mar, é isso que o Senhor vai fazer. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, Ele me libertou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. declara aí com fé, meu irmão. O medo não te bloqueia mais. O medo das situações e adversidades. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Talvez você não veja aqui na frente, mas tem um medo que te trava. Tem uma situação que está te bloqueando. Você não pode voltar para a tua casa com esse mal te assolando, meu irmão. Você vai fechar os seus olhos agora, todos de olhos fechados, e você vai dizer com a sua boca qual é esse mal que te bloqueia, qual é esse pecado que te atormenta, qual é essa situação que está tirando a tua paz, roubando teu sono. Você vai dizer: Senhor, é isso, é tal pessoa, é aquela situação que aconteceu lá naquele dia. Fala para o Senhor nessa hora. Você vai confessar com a sua boca, e há poder de Deus aqui para neutralizar toda a força do mal que impera sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre as tuas emoções. Pelo poder da palavra de Deus, esse mal não vai mais ter poder sobre você. Esse medo está caído por terra aqui nessa noite. Declara, meu irmão. Declara, porque este é um som de liberdade que você está emitindo. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Declara com fé agora: eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou mais escravo. Você é livre. Você é livre. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor.
Jesus libertou gente aqui nessa noite. Esse medo, esse rancor, esse ódio não vai mais